A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16. Eu vou ler o versículo 16 e também o versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 17. Quantos encontraram, digam amém. Está escrito assim: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eu vou focar no versículo 17, por favor, escutem com bastante atenção. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Sempre haverá períodos em nossas vidas de lutas e dificuldades, onde os problemas surgem e a sensação que você tem é que nunca vai acabar, é que nunca chegará ao fim. Talvez pessoas vieram na reunião hoje e estão passando por um problema muito difícil, estão passando por um momento muito crítico, muito complicado na sua vida. Esses períodos nós podemos chamar de tempo de tribulação. O que você está passando é um tempo de tribulação, é um momento difícil, mas é um tempo. E está escrito que há um tempo determinado para todas as coisas. A crise no casamento é um tempo de tribulação. Problemas com os filhos, ou entre filhos e pais, problemas na família, é um tempo de tribulação. Problemas financeiros, dívidas, é um tempo de tribulação. Doenças, enfermidades, problemas com a saúde, é um tempo de tribulação. Como também problemas na área espiritual. Tem momentos que a pessoa está muito bem com Deus. Ela acorda com o desejo de orar, com o desejo de louvar, ela tem prazer de estar na igreja. E tem momentos que ela está fraca, desanimada, abatida, vindo à igreja muito pouco, orando muito pouco, quase nunca faz jejum. É um momento que espiritualmente ela está atribulada. Momento de tribulação, ou tempo de tribulação. Eu quero que você memorize esta frase: tempo de tribulação. O que você está passando é apenas um tempo de tribulação que pode muito bem chegar ao fim, e pela fé chegará ao fim. Você vai dar a volta por cima, você vai superar esse tempo de tribulação, e no final de tudo você estará olhando para trás e você estará dando glória a Deus e se impressionando com você mesmo, com você mesma, de o quanto você teve fé, de o quanto você foi forte, de o quanto você foi capaz em resistir firme o tempo de tribulação e o quanto Deus operou para te dar a vitória. É apenas um tempo. Deus está no controle e tudo isso vai passar, porque eu creio que todos aqui amam a Deus e está escrito que tudo contribui, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos creem nesta palavra? Eu leio o versículo 17, e você que veio nesta
manhã de domingo, na Paz e Vida sede no Rio Grande do Sul. Leia após mim em bom tom e alta voz. Vamos lá. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Percebe? Leve e momentânea tribulação. Diga, leve e momentânea tribulação. É apenas um tempo, vai passar. Você crê nessa palavra? Então eu vou pedir para você desocupar as mãos e dar para o Senhor Jesus e a sua palavra uma poderosa salva de palmas nesta manhã de domingo. Senhor querido e amado, graças te dou. A tua palavra vai ser ministrada agora. E nós não queremos ouvir homem, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz. Então que no abrir e fechar da minha boca saiam palavras de edificação, crescimento espiritual e fé. Remove os impedimentos, não deixa nada atrapalhar, Senhor. Unge os ouvidos espirituais para que todos ouçam. Prepara o coração para que todos recebam. E envie a tua palavra com unção, poder e autoridade. E que a tua palavra vá e prospere, cumprindo o propósito para o qual ela é mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Podeis se assentar. Eu prometo ser breve hoje, mas deixa eu te pedir um favor. Põe o seu telefone no modo silencioso e evite principalmente conversar, para que todos possam ouvir atentamente a ministração da palavra. Minha gente, esses períodos ou esse tempo de tribulação, nós podemos analisar de três maneiras diferentes. Primeiro, esse tempo infelizmente pode nunca terminar. Mas pastor, o senhor não acabou de dizer que é só um tempo e que esse tempo vai passar? Porque agora o senhor diz que esse tempo pode nunca terminar. Esse tempo não termina quando a pessoa vive em desobediência, quando ela vive no pecado, quando ela sabe que todo o mal que ela está passando é por consequências dos erros que ela cometeu e ainda assim ela não se arrepende. A Bíblia vai dizer que quem planta vento colhe tempestade. Em Gálatas está escrito que tudo que o homem planta ele colhe. E muito do que a pessoa sofre hoje é consequência do que ela plantou ontem. Muito do que ela passa hoje é consequência daquilo que ela fez no passado. A partir do momento que você se arrepende, que você pede perdão a Deus e você passa a ter uma nova conduta diante de Deus, essas lutas, essas dificuldades, elas podem chegar ao fim. Mas a partir do momento que você está passando por muitas dificuldades, pagando pelos erros, sofrendo, mas ainda assim você não se arrepende e continua fazendo as mesmas coisas, a tendência, desculpa a minha sinceridade, é que as coisas fiquem pior do jeito que já estão. Quem entende isso, diga amém e ao mesmo tempo misericórdia. Porque o amém é para concordar e eu não quero que você apenas concorde com o que eu estou dizendo. Eu quero que você entenda e, se esse é o seu caso, eu quero que você mude. Eu quero que você se arrependa. Eu quero que você se corrija diante de Deus, para que você possa contar com a ajuda de Deus. Eu gostaria de passear na Bíblia com você. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 2, para que eu possa falar com você sobre essa questão. Livro de Juízes, capítulo 2, versículo de número 14. O livro de Juízes é um livro que retrata bem isso. Por quê? Porque todas as vezes que o povo de Deus se desviava do Senhor, pecava contra Deus, praticava a idolatria, se afastava literalmente do Senhor, o que acontecia? Deus permitia com que o povo dele, escolhido por ele, entre todos da terra, viessem ali passar
por momentos de dificuldades. Se você for ler os livros, principalmente Juízes, Reis, Crônicas, no início do capítulo, sempre você vai encontrar a seguinte frase: e o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos adversários. Aí o povo de Israel se arrependia, Deus levantava um juiz, um libertador, mudava a situação, o quadro era revestido, a nação de Israel passava um tempo fiel a Deus, daqui a pouco se desviava de novo, e está lá escrito: e o povo de Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos inimigos. E aqui, Juízes 2, versículo 14, está escrito: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal. Veja, o próprio Deus se virou contra o povo de Israel, como o Senhor tinha dito e como o Senhor tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tão pouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses, encurvaram-se a eles depressa e desviaram-se do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. Perceba, o povo desobedecia, caía no pecado, Deus permitia com que os inimigos viessem atacá-los, roubá-los e destruir o povo de Israel. Por isso é que nós temos que parar para refletir nisso. Sempre bom parar para refletir, porque o hábito é procurar culpados. O hábito que nós temos é tentar encontrar o porquê e o para quê, ou seja, o motivo da tribulação. Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou vivendo uma situação tão complicada? A mais comum: o que eu fiz para merecer? Essa, sem dúvidas, é a frase mais comum. O que eu fiz para merecer? E às vezes nós esquecemos de olhar para nós mesmos, ou seja, às vezes nós queremos encontrar o culpado, o porquê e o para quê, porque isso aconteceu, aonde é que essa situação chegou a esse ponto, e às vezes a gente esquece de olhar para si próprio. Então, antes de qualquer coisa, olhemos para nós mesmos e que venhamos corrigir tudo aquilo que nós precisamos corrigir diante de Deus. Amém, minha gente? Uma segunda coisa: a tribulação, ela pode ficar pior, ou seja, o problema pode aumentar ainda mais. Eu quero ler com você Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1. Deixa aberto a sua Bíblia em Jonas, capítulo 1. Quando é que a tribulação, ela se estende e ela se agrava? Isso ocorre quando o homem, nós, mesmo que estejamos servindo a Deus, achamos que a nossa opinião é melhor que a do Senhor. Fazendo um resumo breve aqui da história de Jonas, que eu creio que todos conhecem, Deus havia dado uma ordem para que Jonas fosse pregar em um lugar chamado Nínive. Jonas achava que os ninivitas não eram dignos do perdão de Deus. Jonas falou para Deus que aquele povo, em outras palavras,
não deveria serem poupados. E eu entendo um pouco Jonas, por quê? Porque os ninivitas eram inimigos de Israel. E foi uma nação que já havia feito muito mal para Israel. Então o que Jonas achava? Se esse povo nos fez mal, eles que paguem pelo mal que nos fizeram. Dente por dente, olho por olho, dente por dente. Só que com Deus não é assim, nós sabemos muito bem. Então Deus queria dar uma oportunidade para os ninivitas. E escolheu quem? Escolheu Jonas. E deu uma ordem, como diz aqui no versículo de número 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Você sabe que tempestade na Bíblia é símbolo também de dificuldades, é símbolo de provações, é símbolo de luta, ou seja, de tribulação. Por que Jonas está passando agora por um momento de tribulação? Por que Jonas está passando agora por um momento de tempestade? Por que Jonas está correndo risco agora? Pelo simples fato de Deus ter dito: vai por aqui, e Jonas simplesmente ignorou e disse: não, eu vou por aqui. Quando eu penso, quando eu acho que a minha opinião é mais importante, é melhor do que a de Deus, eu próprio me coloco em uma condição de passar por lutas e dificuldades, por tribulações. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Você tomou uma decisão, essa decisão gerou uma situação difícil para você, e imediatamente veio aquele pensamento: eu poderia ter feito de outra forma, eu poderia ter feito de outro jeito, eu poderia ter pensado melhor, eu poderia ter pensado 1, 2, 3 vezes, quantas vezes fossem necessárias. E mais, depois que você conheceu a Deus, depois que você conheceu a palavra, que era o caso do Jonas, depois que você se tornou um cristão, uma pessoa que entregou a vida a Jesus. Olha o detalhe: entregou a vida a Jesus. Quando você entrega a vida a Jesus, repare bem isso. O que você está dizendo? A partir de agora, a minha vida é do Senhor, então eu não faço mais o que eu quero. É o Senhor que dirige a minha vida. Só que tem pessoas que até entregam a vida a Jesus, mas ainda querem continuar no controle das ações. Eu até entrego a minha vida a Jesus, eu até passo a ir à igreja, eu até batizo nas águas, eu até tomo santa ceia, eu procuro a cada dia melhorar. A minha vida eu já entreguei a Jesus, mas as atitudes, os atos, as ações da pessoa é de quem até entregou, mas ainda quer ter o controle das ações. E é aí que a situação complica. Por quê? Porque o único que realmente sabe o que é melhor para cada um de nós aqui é o Senhor. Sim ou não? É o Senhor. Às vezes dizemos assim: eu sei o que é bom para mim, eu sei o que é melhor para a minha vida.
Eu sei o que eu posso ou não posso fazer. Porque esse sentimento de estar no controle é nosso, a gente gosta. Na realidade, as pessoas não querem ser dominadas. As pessoas não querem ouvir o que elas têm que fazer. Nas menores coisas tem gente que se incomoda. E ainda que não soubesse o que fazer, quando alguém diz, olha, faz isso, como ela não gosta de ouvir o que ela tem que fazer, ela acaba dizendo, mas eu já sabia que tinha que fazer isso. Por quê? Porque a gente não quer receber ordem, a gente não quer que as pessoas digam o que nós temos que fazer. É do ser humano, é nosso. Mas em relação a Deus, isso não pode acontecer. Pelo contrário, nós temos é que todos os dias, em nossas orações, se prostrar diante do Senhor e dizer, é para Nínive que tenho que ir, então é para Nínive que vou, Senhor. Mesmo não entendendo porque o Senhor quer que eu vá para lá. Por que Nínive? Se os ninivitas são nossos inimigos. Por que Nínive? Se os ninivitas já mataram tantos dos nossos. Por que Nínive, Senhor? Não, eu não vou para Nínive, eu vou para outro lugar. Não, é Nínive que o Senhor quer, então eu vou. Não entendo ainda o porquê e o para quê, porque isso acontece muito. Deus te dá uma direção e vai te revelando aos poucos aquilo que Ele vai fazer na tua vida. A princípio, nós não sabemos tudo. Mas se Deus disse, é Nínive, eu vou para Nínive. Porque se eu não for para Nínive, Deus vai mandar uma tempestade e a minha situação vai ficar difícil. Quem entende isso, diga amém. A tribulação ainda não chegou ao fim, porque você muito provavelmente está igual a Jonas. Você está querendo fazer da sua forma, você está querendo fazer do seu jeito. Faça da maneira de Deus. Faça conforme Deus disser. Que somente Ele é quem pode pôr um ponto final nessa tribulação que você tem passado. Quem compreende isso? E a terceira e última coisa que eu posso abordar aqui, nessa etapa da mensagem é: o tempo de tribulação ele pode ser rápido. Volte para o texto inicial, onde começamos essa pregação, em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, versículo de número 17. E quando é que isso ocorre? Isso ocorre quando a gente confia em Deus e no Senhor perseveramos. Eu vou ler mais uma vez o versículo 17, 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Pode ser rápido, pode ser breve. Tribulação sempre haverá. Eu sei que tem pessoas que não gostam de ouvir, porque quando a gente vem na reunião, antes de tudo, a gente vem louvar a Deus, porque o nome já diz, é um culto. E o culto é para que o Senhor seja cultuado. Mas também a gente vem ouvir uma palavra. E às vezes a gente sai de casa na expectativa da palavra que vamos ouvir. E quando a pessoa chega na reunião, que o pregador diz, olha, você vai passar por tribulação na sua vida. Nem todo mundo gosta de ouvir isso. A pessoa quer que o pregador diga, você vai sair daqui muito abençoado. Deus vai te abençoar muito, tudo vai dar muito certo na sua vida. As coisas vão sempre acontecer de maneira satisfatória, você vai ficar bem. Hoje pode até estar mal, mas amanhã vai estar bem. A gente quer ouvir isso. Mas se o pregador diz, você ainda vai passar por alguns momentos, por tempos de tribulação na sua vida. Tem gente que vai pensar, não é isso que eu quero ouvir. Não foi para isso que eu vim para ouvir que Deus vai me ajudar, que Deus vai me abençoar, e Ele vai. E Ele vai.
E ainda que você esteja passando por um tempo de tribulação hoje, quando você persevera e confia no Senhor, esse tempo de tribulação, ele pode ser abreviado. Ele pode ser menor do que você possa estar pensando. Porque quando a situação surge, você pensa, nossa, vai ser difícil superar isso. Vai levar tempo para me vencer essa guerra. Quando acontece assim, uma situação que realmente mexe com a pessoa, que é algo difícil, que é uma luta realmente daquelas que você para pensar, meu Deus, não vai ser fácil. E não vai ser assim da noite para o dia. Mas Deus pode abreviar o tempo da tribulação, se você viver pela fé, se você for fiel, se você confiar, se você perseverar, se você buscar a Deus e acreditar que esse tempo de tribulação é momentâneo na sua vida. Eu não sei o tempo que vai durar, mas uma coisa eu sei: se você perseverar e confiar, Deus pode abreviar a tribulação que você possa estar vivendo hoje, ou quem sabe outras que você possa viver amanhã. O segredo é acreditar e confiar no Senhor, pois só Ele é quem pode te dar vitória. Deus é poderoso para te dar vitória. Oh glória, quem crê nisso diga amém. Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir pela fé o nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo aqui, em Tiago, capítulo de número 4. Você está em Coríntios. Nessa segunda etapa, eu quero que você entenda como você pode abreviar o tempo da tribulação. Como agir para que o Senhor venha abreviar o tempo da tribulação. Tiago 4, versículo de número 7. O maior interessado em ver você atribulado é o diabo. Por isso a primeira coisa que você tem que fazer é: feche todas as brechas, tape todas as brechas. Tiago capítulo 4, versículo 7. Quantos encontraram, digam amém. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá. Já vimos que o pecado gera tribulações. Então o que é que você vai fazer? Você vai fechar, você vai tapar todas as brechas para que o diabo não venha agir na sua vida. Das menores você tem que tapar. O diabo, ele procura agir no ponto fraco das pessoas. Mesmo que você tenha, vamos lá, 10 anos de evangelho, 15 anos de evangelho, ou até 20, não sei. Mas se você ainda tem uma fraqueza, tape essa brecha, lute contra esse pecado e fuja da aparência do mal, porque cada pecado que a gente comete é uma semente ruim que a gente planta. Cada transgressão cometida contra Deus é uma semente ruim que a gente planta. E chega uma hora que a colheita vem. E na hora de colher, não adianta chorar. Por quê? Porque o plantio é opcional.
planta quem quer. A colheita, ela é obrigatória. Lei da semeadura. Plantou, tem que colher. Então eu tenho que ver o que é que eu estou plantando, para que eu saiba o que eu vou colher amanhã. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta pecado, colhe tribulação. Quem planta transgressão contra Deus, amanhã vai colher dificuldades. Sempre foi assim. Basta você pegar a Bíblia para ler a história do povo de Israel e você vai perceber todas as vezes que o povo de Israel se desviava de Deus, eles pagavam um preço altíssimo por conta disso. Se você não quer viver uma vida atribulada, com tribulações que realmente vão trazer dor, sofrimento, dificuldades extremas para a sua vida, feche, tape todas as brechas para que o diabo não venha conseguir te vencer e te derrubar. Quem compreende isso, diga amém. Salmo de número 40. Segunda coisa. Salmo de número 40. Leia comigo o versículo 8. Se a primeira é tapar todas as brechas, a segunda é: não fuja dos propósitos que Deus tem para você. Não faça como Jonas. Faça a vontade do Senhor. Salmo de número 40, versículo de número 8. Deleito-me em fazer a tua vontade. Ou seja, eu me alegro. Aqui é Davi falando, tá? Esse Salmo 40 é de Davi. Davi está dizendo assim: eu fico feliz, eu me alegro, eu me regozijo, eu tenho gozo, eu me deleito. Deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração, para que amanhã não haja arrependimento, não fuja dos propósitos de Deus para a sua vida. Faça tudo conforme Deus falar. Deixa Deus guiar os teus passos. Deixa Deus mostrar o caminho. Quando eu sei que é Deus, a voz de Deus é mansa e suave. E as coisas de Deus não traz confusão, ela traz paz. Quando Deus te der uma direção, a prova que você saberá que é Deus agindo é que haverá paz no seu coração para você fazer aquilo. Qualquer decisão que você for tomar na sua vida, decisão importante, decisão que pode ditar o rumo da sua vida e o rumo das pessoas que estão à sua volta, ore antes e peça direção a Deus. Se você se sentir incomodado, se você sentir dúvidas, se algo estiver ali mexendo com você, se não houver paz no seu coração, há uma grande probabilidade de não ser Deus. Porque o que é de Deus, você sente regozijo, você sente paz. Deus te traz assim um sentimento, uma sensação de alegria, de gozo por você estar fazendo aquilo, e pode ter certeza que aquilo está na direção dele. Se Deus mandar para Nínive, vá para Nínive, porque lá em Nínive, ainda que pareça estranho, ele garante. Se você for para outro lugar, ao contrário do que Deus mandou, Deus não pode garantir nada.
Quem entende isso? Quando é Deus, Ele garante. Quando é você, é por sua conta. Entende? Quando é por Deus, Ele garante tudo. Quando é por nós, vai ficar por nossa conta. Nós é que teremos que nos garantir. E a última coisa que eu gostaria de abordar com você é para você fazer exercício da sua fé. E aqui eu termino. 2 aos Coríntios mais uma vez, só que agora no capítulo de número 5. 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Quantos acharam, digam amém. Porque andamos por fé e não por vista. Amém, igreja? Posso ouvir aí um glória a Deus? Porque andamos por fé e não por vista. Estou passando pela tribulação, mas eu ando pela fé. Eu não ando pelo que eu estou vendo. Porque o que eu estou vendo é uma doença difícil de suportar. Eu não vejo perspectiva de cura. Mas quando eu ando pela fé, eu já me sinto curado. Quando eu ando por vista, quando eu olho para o saldo no banco, as dívidas chegando, problemas financeiros surgindo de todo lado, eu me vejo com a mão na cabeça, pensando, como é que eu vou honrar todos esses compromissos? Como é que eu vou salvar o negócio? Como é que eu vou pagar o fornecedor? Como é que eu vou pagar o empréstimo? Como é que eu vou investir? Mas quando eu ando pela fé, eu me vejo com tudo isso resolvido e prosperando cada vez mais, tendo muito mais para abençoar a obra de Deus. Quando eu ando por vista, eu vejo o casamento por um fio. Como resgatar? Como viver uma vida nova e diferente com a mesma pessoa que já convivo há anos e cheguei a esse ponto. Tem jeito, tem solução, ou é melhor separar? É melhor ir cada um para o seu lado, que a moda é essa, né? O pessoal casa, convive 2 anos e separa. O casamento hoje está assim. Vamos tentar. Se deu, deu. Se não deu, vai cada um para o seu lado. E outros já dizem assim, casar para quê? Para separar? Casar não, todo mundo casa e separa. Eu não vou casar. Então às vezes a pessoa está com um casamento ali em crise, por um fio, pela vista, mais cedo ou mais tarde cada um vai para o seu lado. E às vezes até tentar de novo com outra pessoa. Mas pela fé, você vai enxergar o seu casamento totalmente restabelecido. Amém, minha gente? E o que eu estou dizendo para você não é baseado em achismo. É baseado em fatos e contra fatos, não há argumentos. Quantos casamentos já foram restaurados pelo poder de Deus? E quantos casais passaram a viver uma vida infinitamente melhor do que a vida que tinham antes? Para falar a verdade, casaram de verdade depois que conheceram o poder da fé. É como se a pessoa tivesse casado de verdade agora. Você entende o que eu estou falando? Tem pai e tem mãe que está passando por uma tribulação com o filho.
uma filha, porque é envolvimento com más amizades, coisas erradas, drogas, porque as drogas estão mais perto de nós do que a gente possa imaginar. E às vezes o pai e a mãe olham ali para o garoto, para a garota que está ali viciado. Ela pensa, não tem jeito. Quem vê, quem anda por vista, vai ser igual a muitos outros que a gente vê daí para pior. Mas pela fé não. Pela fé você vê aquele rapaz, aquele jovem, aquela jovem restaurado. Quem sabe até na obra de Deus, quem sabe até pregando a palavra, tendo a sua vida restaurada. Ou seja, quando eu ando por vista, eu não vejo a tribulação nunca chegando ao fim. Pelo contrário, eu só vejo a situação piorando. Mas quando eu ando pela fé, quando eu vivo pela fé, e mais, quando eu exercito, quando eu pratico a minha fé, eu vejo a situação resolvida e o nome do Senhor sendo glorificado. Amém? Vamos fazer um exercício agora de fé. Não é força do pensamento não, tá, pessoal? É exercício de fé. Se você veio hoje aqui e está passando por um tempo de tribulação e crê que ele será momentâneo, eu quero que pela fé você veja essa situação resolvida em nome de Jesus. Agora. Amém? Repito, não é força do pensamento não. Não é meditação não. É um exercício de fé. Eu passei por aquelas portas hoje, pastor, e eu estou passando por uma tribulação. Hoje eu entendi que é só um tempo, e pela minha fé, eu já estou vendo essa situação sendo resolvida. Consegue enxergar pela fé? Crê que amanhã você vai estar aqui contando seu testemunho, quem crê. Então, fica de pé e dê uma linda salva de palmas para Jesus. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 602, a 600 metros do Viaduto Conceição. Mais endereços no site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.